do Maurício e do Rômulo aqui para vocês. Do Maurício eu já falei ontem, né? Que é de ontem. A verdade é essa. O Palmeiras está negociando alguns jogadores e jogadores que realmente não fazem parte desse cardápio de jogadores que devem ficar na Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E vou começar a falar aqui do nosso grande Danilo, Rômulo, né? Vou falar aqui do Rômulo, que é o primeiro da lista, né? É o primeiro da lista. E vou falar do Rômulo. O Rômulo, pessoal, todo mundo sabe que o Abel não ama o Rômulo, né? Não tá nem aí pro Rômulo, a verdade é essa, né? E o Palmeiras deve negociar o Rômulo. Internacional, Inter, RB Bragantino e Atlético Paranaense são interessados pelo Rômulo. O Palmeiras pede em torno de 20 milhões de reais, 4 milhões de dólares pelo Rômulo. O Internacional foi o último a tentar a negociação do Rômulo. O Rômulo será jogador do Palmeiras. Informações, será jogador do time do Inter, é o mais provável. Informações do Aqui é Parmeira, do nosso amigo Fabinho, todos os créditos ao Fabinho, pela essa informação do Rômulo. E o Rômulo deve ser negociado para a equipe do Nacional. Mas eu boto uma parêntese. Internacional, Atlético Paranaense e RB Bragantino querem o Rômulo. Mas o mais provável é que o Inter leve o Rômulo por 4 milhões de dólares. Agora, o problema, pessoal, é o seguinte. O problema é o Inter pagar, né? O Inter não paga nem a ninguém, cara. Deve a Santos, deve a Flamengo, deve ao Palmeiras ainda. Entendeu? O Inter não paga a ninguém. Esse é o maior problema, viu? O Internacional não paga a ninguém. O Palmeiras quer 20 milhões de reais pelo Rômulo. Compra por 5, né? O Palmeiras vai ganhar o dobro, né? A verdade é essa. O Palmeiras vai ganhar o dobro em cima do Rômulo. O triplo, né? Em cima do Rômulo. Cara, será uma grande venda, já vai ajudar no caixa do clube, né? Já vai ajudar no caixa do clube, na minha opinião. Já vai dar uma ajuda no caixa e será muito bom para a Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? O Rômulo chegando será muito bom para a Sociedade Esportiva Palmeiras, sem sombra de dúvida, cara. O Rômulo será muito bom mesmo, a chegada do Rômulo, a vinda do Rômulo. Será muito bom, que é 20 milhões de entrando nos cofres. E será forma. O Rômulo praticamente não tem chance no Palmeiras, né? O Rômulo praticamente não tem chance na Sociedade Esportiva Palmeiras, né? O Rômulo não tem chance na Sociedade Esportiva Palmeiras. Infelizmente, o Abel Ferreira não quis dar oportunidade ao Rômulo. Um jogador que jogou muito no Novo Horizontino. É aquele negócio, cara. O cara bota o cara na posição diferente, né, cara? O cara não rende, o Abel descarta. Infelizmente, né? O cara não rende e o Abel descarta. Isso que aconteceu com o Rômulo. Entendeu? Foi isso que aconteceu com o Rômulo. Foi descartado pelo Abel. Ele é um bom jogador? É um bom jogador. Na minha opinião, um baita jogador. Essa é a minha opinião. É um baita jogador, o Rômulo. Essa é a minha humilde opinião. Eu vejo o Rômulo como um baita jogador. Só que no Palmeiras com o Abel não deu sorte, né, cara? Cara, eu fico puto com isso. Um cara como o Rômulo, cara, não teve chance com o Abel, cara. Quando entrou bem. E quando entrou bem. O que eu fico mais puto com isso é quando o Rômulo entrou muito bem, pessoal. Mas o Abel é aquele cara, né, cara? Não dá chance para jogador se ele realmente for um jogador diferente. Só se vier com o nome. Aí tem chance. Mas se não, não tem não. E o Rômulo deve ser vendido e, infelizmente, esperava o Rômulo ali no meio do Palmeiras. Eu gosto muito do futebol do Rômulo, tá? Eu gosto muito do futebol do Rômulo. Sobre o Danilo, todos os créditos ao Chiqueiro Alviverde, que trouxe a informação, entendeu? Trouxe a informação. Danilo será jogador do Palmeiras só se acontecer uma proposta ou do Manchester United, ou do PSG, ou do Chelsea, ou do Real Madrid, só clubes de primeiro escalão. Os 10 clubes de primeiro escalão, ou do Bayern Munique, aí o Danilo não vem pro Palmeiras. O empresário do Danilo já disse, proposta aqui no Brasil, só do Palmeiras que ele ouve. Fora do Palmeiras, ele não houve proposta aqui no Brasil. A verdade é essa. E Danilo deve sim ser jogador do Palmeiras, muito perto de ser jogador do Palmeiras. Danilo vai ganhar 1.800.000 por mês. Ele já aceitou. Vai ganhar 1.800.000 por mês. Esse é o valor que o Danilo vai ganhar no Palmeiras. 1.800.000, as casas quase 2 milhões. 2 milhões de picanhas, né? De picanhas, um bom dinheiro, na minha opinião, um belo dinheiro, 2 milhões, 1.800.000 por mês, contrato de 5 anos de contrato de 5 anos. O Palmeiras deve oferecer um
valor simbólico de 28 milhões de euros para o Botafogo. 28 milhões de euros. E o Palmeiras deva fechar realmente com o Danilo, tá? Danilo deve ser jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Danilo é aquele jogador extra classe. Um meio de campo com o Danilo, Marlon Freitas e Andrés Pereira, cara, é extra classe, né, cara? Vai ser extra classe mesmo. É um meio de campo de luxo, na minha humilde opinião. Um meio de campo de luxo que o Palmeiras vai ter para jogar nesse Brasileirão. Tem o Brasileiro, estamos 7 pontos à frente do Flamengo com um jogo a mais. Tem a Copa do Brasil, estamos nas oitavas. Tem as oitavas da Libertadores. E o Palmeiras vai precisar muito de Danilo para fazer total diferença. Um meio de campo seguro, um meio de campo que tem uma saída de bola muito boa. Aí sim, se tivesse um treinador de verdade, né, cara? Se tivesse um treinador realmente que gostasse do futebol arte, futebol raiz, aí eu poderia dizer que o Palmeiras seria campeão de tudo, viu? Com o Danilo, a marcação ficaria formidável, Andrés Pereira e Marlon Freitas, viu? Palmeiras perto de acertar com o Danilo. Grande notícia, Danilo será jogador do Palmeiras. Pode cravar aí, pessoal. Semana que vem o Palmeiras tenta realmente fechar o contrato e trazer Danilo de vez para o Palmeiras. Peço a vocês o seu like, compartilhe com os amigos do WhatsApp e do Facebook e se inscreva no canal. Ajude a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vou fazer um lindo sorteio de uma linda camisa oficial para vocês inscritos no canal. Fala Porcada e Fechado com o Verdão, um debate mais raiz do clube palmeirense. Já já vamos analisar a Copa do Mundo, né? Muita coisa. O pessoal do chat chegando. Tá jogando bem, cara. Seleção de Marrocos jogando bem. A França, para mim, é favorita para levar o tricampeonato, né? Da Copa. Para mim, a grande favorita é a França, na minha opinião. Eu vou falar aqui para quem análise da Copa, né? Deixa eu ver aqui, pessoal, um minutinho. Analisar a Copa, que a gente compartilha todos os créditos ao GE, né? Pela matéria, todos os créditos ao GE. E vamos começar aqui com França e Marrocos, né? O Marrocos está jogando até um futebol bom, agradável. Hakimi e Brian Rodrigues, né? Jogando futebol agradável. E a equipe da França, como eu falei, para mim é a favorita para levar a Copa do Mundo, tá? Não tenho a menor dúvida disso. É favoritaça para levar a Copa do Mundo a equipe da França, tá? Vejo com bons olhos. Para mim, é o futebol mais bonito. Cara, só tem craque, mano. Só tem craque de bola, cara. A França hoje é só cracaço de bola, cara. Sem sombra de dúvida. Só craque de bola, a França. Para mim, é grande favorito para ganhar, entendeu? Só se tiver um dia ruim, como o Paraguai segurou eles. Mas hoje, às 17 horas, né? Uma pena que eu não vou assistir esse jogo, cara. Caraca, eu vou estar no caixa. Hoje, se eu tivesse no setor, assistir primeiro tempo. Pelo menos o primeiro tempo eu ia assistir, viu? Aí em Los Angeles, né? Amanhã, 16 horas, né? Amanhã, 16 horas, né? Porra, esses jogos eu vou perder tudinho, cara. 16 horas. Tem a Espanha, né? Enfrentando a Bélgica, né? A Espanha enfrentando a Bélgica, 16 horas. Espanha e Bélgica, um jogão também. Cara, a Espanha favorita, mas não tanto assim, tá? Essa Bélgica cresceu muito depois daquela virada do Senegal, entendeu? Uma virada histórica também, igual da Argentina. O Lukaku, né? Fazendo total diferença, o Lukaku, o poderoso Lukaku. E a Espanha, né? A Espanha que, para mim, é grande favorito para o título também, tá? A Espanha do Yamal, que, para mim, é um belo jogador, um jogador diferente, um jogador extra classe e que vai crescer muito ainda, viu? O Yamal, porque ele não sabe, tá voltando de contusão, viu? O Yamal tá voltando de contusão e, para mim, vai crescer muito ainda o menino Yamal, que é muito bom de bola, né, cara? O Yamal é muito bom de bola, sem sombra de dúvida. Espero uma grande ainda Copa, ainda um crescimento do Yamal, né? Eu acho que o Yamal vai crescer bastante ainda nessa Copa do Mundo, na minha humilde opinião, o menino Yamal, né? Aí vem também a equipe da Bélgica, né? Que aquela virada, cara, que virada, o Lukaku. Agora o Lukaku continua no banco de reserva, né? É o Tomic implementando de 4 nos Estados Unidos, né, cara? A Bélgica não é mole não, hein? Vai ser um bom jogo. Aí vem em Miami, né? No sábado, 18 horas, né? Noruega e Inglaterra, né? Cara, a Inglaterra passa, viu, cara? Para mim, favoritaça a Inglaterra. Cara, se apertar noruegueses, se apertar a defesa, eles entregam, cara. O Brasil perdeu por covardia da seleção brasileira, tá? Foi uma covardia da seleção brasileira. Por isso que o Brasil perdeu, tá? Na minha opinião, foi uma covardia da seleção brasileira. Na minha humilde opinião, o Brasil foi covarde, tá? Como seu treinador.
querendo jogar no contra-ataque, cara. Diferente como jogou com o time do Japão, cara. Diferente como jogou com o time do Japão. Foi covarde a seleção brasileira, na minha opinião. Se vai para dentro deles, essa zaga da time da Noruega tinha entregado a paçoca. Não tenho a menor dúvida disso, tá? Tinha entregado a paçoca. Tenho a menor dúvida disso. Sem sombra de dúvida. Tinha entregado a paçoca, tá? Tinha entregado a paçoca. Tinha entregado a paçoca. Não tenho a menor dúvida disso. Se eles vão para cima mesmo... Caraca, mano. Não tá indo, não, o like. Tem entregado a paçoca, na minha opinião, tá? Tem entregado a paçoca. A Noruega é fraca, cara. Eu acho que ela é muito fraca, tá? Eu acho fraquíssima a Noruega, viu? Eu acho fraquíssima. E vejo a equipe da Espanha, a equipe da Inglaterra passando com a semifinal, viu? Eu vejo a equipe da Inglaterra passando com a semifinal, na minha humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião, vejo passando com a semifinal. Essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha humilde opinião. Na minha humilde opinião, vejo uma semifinal da equipe da Noruega, viu? Vejo uma semifinal, sem sombra de dúvida, da equipe da Noruega, na minha humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião. E também tem, para fechar às 22 horas, tem a Argentina de Lionel Messi contra a Suíça, né? Cara, com todo respeito, eu acho que a Argentina passa, tá? Não queria não, vou torcer contra, sem sombra de dúvida, vou torcer contra, mas vejo a equipe da Argentina, depois dessa virada, crescer muito e vai passar da Suíça. A Suíça é fraca, cara. Se fosse a Colômbia, aí o jogo era duro, viu? Aí o jogo era duro. Mas acho muito fraca o time da Suíça, tá? Acho muito fraco esse time da Suíça, na minha humilde opinião. Acho fraquíssimo essa equipe da Suíça. Na minha opinião, tá? Acho muito fraco essa equipe da Suíça. Vejo a Argentina passando de fase, pegando a Inglaterra. Aí o bicho pega, viu? Aí eu sou mais um ingleses, tá? E uma semifinal, Espanha e França. Cara, vai ser duas semifinais espetacular, cara. Vai ser duas semifinais espetacular. Qual os dias das semifinais, hein? Qual os dias das semifinais? Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou perder a semifinal. Mas se for Espanha e França, vai ter reate na terça-feira, tá? Vai ter reate na terça-feira de Espanha e França. Com certeza vai ter reate na terça-feira. Todos os créditos ao GE, tamo junto nessa live raiz para vocês, né? É a live mais raiz do Palmeirense. Peço a vocês o seu like, compartilhe com os amigos no WhatsApp e no Facebook e se inscreva no canal, ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio, entendeu? Um lindo sorteio aqui na live mais raiz do Palmeirense, né? É a live mais raiz do Palmeirense, disparado aqui no canal, Fala Porcada 1914, né? Miguel, né, pessoal? Tem que falar do Miguel, o menino Miguel, o camaronês Miguel, né, que vem fazendo jus e jogando bolão. Todos os créditos ao GE pela matéria, né? Todos os créditos ao GE. Falar do menino Miguel, que ontem foi o treinamento, jogou muita bola, viu? Jogou muita bola o Miguel, um jogador muito bom de bola, né? O menino Miguel, né? Jogando muita bola, sim, senhor. Miguel Bilog, que é o camaronês de 18 anos, que se destacou em jogo treino no Palmeiras, né? Atacante foi aprovado em teste no Verdão e aguarda a abertura da janela para ser regularizado, né? Cara, esse menino é bom de bola, mano. Esse menino é extra classe, viu? Esse menino é extra classe. Miguel Blog roubou a cena no jogo treino do Palmeiras, realizado na manhã dessa quarta-feira, entre os jogadores do próprio elenco. O atacante camaronês marcou 2 gols e dois dos 3 gols da equipe branca. Vencedora na partida por 3-0, né? 3-0, venceu 3-0, ele fez 2 gols. Viu? É o meu primeiro jogo com o time principal. Estou tentando me adaptar ao idioma. É um pouco difícil, mas com o tempo eu vou conseguir. Vai ficar tudo bem, eu vou me adaptar aos poucos. Mas gosto muito do Palmeiras, disse Miguel TV Palmeiras após a partida. A verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Na língua do futebolística, não precisa saber da língua, precisa jogar bola. Que adianta o cara pegar, saber jogar
Não saber a língua e não saber jogar porra nenhuma, como o nosso amigo Jefté. Entendeu? Como o nosso amigo Jefté. O Emiliano Martins. Entendeu? O cara sabendo jogar como o Miguel sabe jogar, já é bom de tamanho, cara. Já é bom tamanho. Na minha opinião, o Miguel chega para ficar, né? O Miguel chega para ficar, na minha humilde opinião. O Miguel é aquele jogador extra classe, tá? Extra classe mesmo, na minha opinião. Vamos continuar aqui falando do Miguel. O jogador de 18 anos, 1,78 m, participa de testes no clube desde março. Ele foi aprovado e tem contrato assinado com o Palmeiras. Mas o vínculo só pode ser oficializado a partir de janeiro, abertura de janela de transferência internacional, no dia 20 de julho. Miguel ainda não fala português, mas participa de aulas para facilitar a aprendizagem do idioma na academia de futebol. A língua dominante do camaronês é o francês, né? O camaronês é o francês dominante lá, né? Mas a verdade é que o Miguel joga muita bola, cara. Joga muita bola o Miguel, viu? Joga muita bola mesmo. O atacante disputou torneios amistosos, como na Copa Ibragina Sub-20. Alan Barcelo, treinador da categoria, gostou bastante do desempenho do jogador, especialmente pela mistura entre imposição física e finalizações precisas. Ele tem uma bela finalização, viu? Ele tem uma bela finalização, a verdade é essa. Ele sabe fazer gol, cara. Ele sabe botar a bola lá dentro, né, da forquilha. Ele é diferente, tá? O Miguel é diferente, sem sombra de dúvida, viu? Sem sombra de dúvida, ele é diferente, o Miguel. Um jogador muito bom de bola. Olho nesse menino, tá, pessoal? Olho nesse menino que vai fazer muito pelo Palmeiras, viu? Esse Miguel é diferente do camaronês. A ideia inicial do Palmeiras é de lapidar o atacante da base antes de pensar em ascensão ao profissional. Com a bênção de João Paulo Sampaio, coordenador da base, e Vitor Castanheira, membro da comissão técnica, Abel Ferreira deu sinal verde, né? Para a contratação, né? O caminho natural é a integração ao grupo de apoio dos profissionais, ao lado de outras joias como Eduardo Conceição e Heitor. Cara, Eduardo Conceição e Heitor são grandes joias. O Heitor, porra, 18 anos também, entendeu? 18 anos também. O Palmeiras está formando uma base. O problema é o Abel Ferreira, né, cara? Eu acho que o problema desse menino é o Abel Ferreira. Sabe o que ele faz? Diz, vou botar os meninos para jogar 15 minutos. Aí lançou o menino profissional. Cara. Isso não existe, cara. Nem aqui, nem na China, tá? Nem aqui, nem na China. Ele bota os caras para jogar 15 minutos e não bota mais. Esse é o problema do Abel Ferreira, tá? Ele bota os meninos para jogar e depois não bota mais. Aí disse, eu lancei os meninos, eu que lancei. Não sou nada, cara. Eu sou quando dá sequência de jogos. Isso que a gente não tem. Quando dá sequência de jogos, né? Quando dá sequência de jogos. Isso que a gente não tem. O que a gente quer botar os meninos para ter sequência, Abel. Sequência de jogos, entendeu? Pessoal, eu preciso muito, pessoal, que vocês compartilhem essa live com os amigos do WhatsApp, do Facebook e também deixa o like para o robozinho do YouTube ver que vocês estão gostando e repasse para mais porcos. Deixa o like, dá essa força para a gente aqui. Miguel deve participar no próximo jogo treino do Palmeiras, que será realizado no fim de semana contra o Juventus, novamente na academia de futebol, né? Tem jogadores ainda na seleção e jogadores que estão de folga, né? Pegar 10 dias, né? Jogadores que jogaram a Copa do Mundo, aí por isso que o Miguel está tendo chances. A chegada do camaronês faz parte do projeto de captação do Palmeiras no continente africano. Além de Miguel, o trabalho rendeu a outros atletas, como o zagueiro marfinense Koné, que integra o grupo de apoio dos profissionais. Esse Koné é bom de bola, viu? Esse Koné é muito bom de bola, viu? Olho nesse zagueiro Koné. É muito bom de bola. É um jogador extremamente... Cara, o problema é que querem diminuir, né? A quantidade, né? O Palmeiras tem que vender o Maurício, que agora é paraguaio, né? O Palmeiras tem que vender o Maurício e outros jogadores também, né? O Palmeiras tem que vender. Se quiser ficar com esse menino da base, fazer esse mapeamento, né? Alguns jogadores têm que ser vendidos, entendeu? Porque senão vai ficar muito cheio de estrangeiro. Hoje é 9, querem passar para 6, né? Então, todos os créditos hoje o Miguel, cara, a maior palhaçada desse jogo treino foi o nosso grande e bendito Kelvin, né? Que pegou a bola, foi dar um chapéuzinho e terminou se ferrando, né, cara? Se ferrando mesmo e levando o gol, né? A verdade é essa. Isso que é a verdade, né? Terminou se ferrando e levando o gol, né? Isso que é a verdade. O nosso grande bendito Kelvin, né?
nosso bendito Kelvin, né? Pessoal, peço a vocês que deixem seu like, né? Compartilhe com os amigos do WhatsApp e do Facebook e se inscreva no canal, ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos, né? Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio e uma linda camisa oficial para vocês inscritos no canal Fala Porcada e Fechado com o Verdão. Tamo junto nessa live raiz. Agora vamos por mais uma notícia do Palmeiras, né? Mais uma sobre o John Arias, né? Que ficou muito valorizado, né, cara? Ficou muito valorizado com a Copa do Mundo, né? Jogou demais. O Abel tem que aprender, cara, que o cara é meia ou atacante, né? Ou pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, o John Arias não rende tanto, né? Na minha opinião. Pelo lado esquerdo, o John Arias, agora no meio de campo, ele deu show. Deu aula, né? Na Copa do Mundo, o John Arias, né? Deu aula na Copa do Mundo, né? Isso que é a verdade. Na Copa do Mundo, ele deu aula. Isso que é a verdade, né? Deu aula, na minha opinião, tá? Deu aula muito bom. O John Arias jogou demais, né, na Copa do Mundo. Foi um dos grandes nomes do Palmeiras na Copa do Mundo, foi o John Arias, na minha opinião, viu? John Arias passa a folga com a família e volta ao Palmeiras valorizado depois da Copa. Jogou demais, cara. Jogou demais na Copa do Mundo. Atacante foi herói da classificação colombiana nas oitavas finais, mais desperdício do Mundial, com eliminação nos pênaltis para a Suíça. Retorno está marcado para quarta-feira, dia 15. Cara, a verdade é essa, cara. O John Arias, cara campanhas, né? Capaias, né? Ele joga no Grêmio, né? Perdeu um gol incrível, né? Na prorrogação. O último lance, cara, só ele, o goleiro, chutou por cima, cara. A Colômbia hoje era para estar jogando com a Argentina sábado, cara. E o John Arias continuando jogando. Isso que é a verdade. Era para estar jogando ainda do John Arias, né? Se não fosse campanha, né? Perdeu um gol incrível. John Arias pediu-se da Copa do Mundo 2016 com 5 partidas como titular, um gol e sendo decisivo para a classificação da Colômbia às oitavas de final. Ele fez mais um gol. Apesar da eliminação contra a Suíça, ele volta ao Palmeiras valorizado pelo que apresentou ao longo da competição. Jogou demais, cara. Foi o dono da Argentina, o dono da Colômbia, né? Foi o dono da Colômbia. Na minha opinião, ele foi o dono da Colômbia. Na minha humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião, foi o dono da Colômbia. Essa é a minha opinião, viu? Atacante há de se ressaltar, vinha de uma sequência de mais de um ano jogando férias sem férias. Tanto que na chegada do Palmeiras começou fazendo 4 jogos saindo do banco e virar titular. Tudo como parte do plano de adaptação do clube. As ideias da comissão técnica, assim, para que eu recuperar o ritmo do futebol após ser 6 meses na Inglaterra. Desde então foram 26 jogos, 6 gols e 2 assistências para o Alviverde. Com ritmo, entretanto, ainda abaixo do que executou no Fluminense. Cara, ele joga a posição errada. Eu continuo falando para vocês. O John Arias joga na posição totalmente errada, viu? Totalmente errada. Na minha opinião, joga na posição totalmente errada. O atacante há de resultar mais de um ano. Desde então, 26 jogos, né? O John Arias, continuar aqui. A Copa do Mundo, porém, abriu espaço para Arias mostrar características que serão fundamentais do Palmeiras no segundo semestre. É jogar no meio, papai. Bota o menino para jogar no meio e não na ponta esquerda, né? É difícil fazer isso? Não. Bota o menino para jogar no meio e não na ponta esquerda, né, cara? É difícil fazer isso? Não. É só fazer isso, cara. Agora os caras ficam jogando o menino para jogar em várias posições, porra. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí vem, Arias manteve uma velocidade máxima média de 30 km. Esteve com frequência entre os atletas com melhor índice de acerto e passe. E também outros melhores da Colômbia nas tentativas de quebrar de linhas, que são passes de dribles e movimentação em geral, que ultrapassa a defesa adversária. Nos 2 amistosos antes da Copa, ficou no banco sem atuar contra a Costa Rica, que foi titular com 2 gols na vitória por 2-0 em cima da Jordânia. No Mundial, foi titular nos 5 jogos, herói com o gol da vitória de 1-0 sobre a Gana, que classificou a Colômbia às oitavas finais antes da queda para a Suíça, né? Cara, a verdade, com a Suíça, o Campanhas, né, fez a grande merda de perder um gol feito, né? Fez a grande merda de perder um gol feito, isso que é a verdade, né? Fez a grande merda de perder um gol feito. Senão o Arias estava aí, cara, jogando muito bem, por sinal, tá? O Campanhas fez a grande merda, na minha opinião. Cara, como o bichinho profissional perde um gol daquele, cara? O profissional perde um gol, só ele, o goleiro, ele vai chutou lá pra cima, cara. Cara, inacreditável, cara. O Campanhas perdeu um gol inacreditável, tá? Inacreditável mesmo, tá? Na minha opinião. Inacreditável mesmo. Essa é a minha opinião, tá? O Campanhas perdeu um gol inacreditável. Inacreditável mesmo, tá? Senão
Peço desculpa a vocês, tá? A sinusite braba, parece que volta, vai e volta, mano. É uma coisa inacreditável, né? Minha sinusite. Mas continuando, um gol incrível, né? Que o Campanhas perdeu. Uzbequistão 1, Colômbia 3, né? Terceiro que mais completou quebra de linha com 10 acertos, atrás do James Rodrigues com 12. E Sanches com 1, mas teve o maior índice de acerto. Melhor índice de acerto de passes entre os que trocaram ao menos 20 passes, 98%. Segundo maior número de sprints na velocidade de 20 km a 25, 41. Atrás apenas de Daniel Munhoz, com 53. Velocidade máxima 30,2. Cara, ele só perdeu pro lateral direito, né? O Daniel Munhoz, que poderia ter vindo pro Palmeiras, né? Cara, por pouco esse Daniel Munhoz não veio pro Palmeiras, tá? Por pouco esse Daniel Munhoz não veio pro Palmeiras, tá? Um baita lateral, viu? Um baita lateral, na minha opinião, esse Daniel Munhoz, viu? Um baita lateral. E por pouco ele não chegou a vestir a camisa do Palmeiras, né? Infelizmente, a gente tem que aguentar Kelvin e Giai, né? Infelizmente. Temos que aguentar Kelvin e Giai, né? Poderia ser outros jogadores, né? Cara, eu fico triste, viu? A gente poderia ter um time mais bem formado, na minha opinião, tá? Mais bem formado, um lateral direito de verdade. Esse Daniel Munhoz é extra classe, cara. É extra classe, na minha opinião, viu? É extra classe, na minha humilde opinião. Colômbia e Congo, 1-0, né? 100% de acerto na tentativa de quebra-linha, 6 bolas recuperadas, velocidade máxima 30,6, né? Cara, jogou demais o João Arias, cara, para o dono do time, viu? Colômbia e Portugal, né? 0-0. Cara, merecia ter ganhado. 100% de acerto nas tentativas de dribles de linha, 35 sprints, que são corridas acima de 20 km, atrás apenas de David Machado, 56, Santiago Arias, 50, Luiz Dias, que para mim foi uma decepção na Copa, 38, Gustavo Poeta, 41. Velocidade máxima, 30 km. Cara, o Luiz Dias, para mim, foi o que faltou na Colômbia. Foi o Luiz Dias. Eu esperava mais do Luiz Dias, tá? Eu esperava muito mais do Luiz Dias. Eu esperava muito mais. Para mim, foi a grande decepção da Colômbia, foi o Luiz Dias. Viu? Foi o Luiz Dias. Na minha opinião, o Luiz Dias, para mim, foi a decepção da Colômbia. Se tivesse jogado o Luiz Dias, teria sido diferente. Viu? Contra a Gana, 1-0 contra a Gana. 86% de acerto na tentativa de quebra-linhas. Tentou 14 e acertou 12. 95% de passe completo, acertou 55 e 58. E velocidade máxima 31,2, né? O John Arias foi muito bom, né, cara? O John Arias, ele fez muita diferença, tá? Infelizmente, os companheiros, principalmente do banco, Campaz, né? Botou o Campaz fazer aquele gol, né, cara? Botou o famoso Campaz fazer o gol mesmo da vitória, né? O Campaz perdeu um... Cara, torci pra Colômbia como nunca. O Campaz perdeu um gol feito, né? Contra a Suíça, 0-0, perdeu nos 4-3. 67% de acerto na tentativa de quebra-linhas. Tentou 9 e acertou 6, né? 87% de passes completos, acertou 33 de 88. Velocidade máxima, 31,2. Cara, o John Arias foi muito bem na Copa, cara. Foi muito bem na Copa, na minha opinião. Foi o grande nome da seleção colombiana, viu? Foi o grande nome da seleção colombiana, na minha opinião, foi o John Arias. Foi, como falei, faltou o Luiz Dias, né, entrar na Copa. E faltou muito o Luiz Dias entrar na Copa, na minha opinião. Se o Luiz Dias entra na Copa, o jogo era outro, né? Tinha passado o carro e chegado contra a Argentina firme e forte, viu? Tinha chegado firme e forte contra os hermanos. O problema foi o Luiz Dias, que não entrou na Copa, né? O Luiz Dias foi passear na Copa, isso que é verdade, tá? Foi passear na Copa do Mundo. Cara, eu fico triste. O Luiz Dias tinha uma grande expectativa sobre o Luiz Dias, tá? Tinha uma grande expectativa sobre o Luiz Dias. A área esperava avançar além do mata-mata da Copa e por isso classificou a eliminação como um dia doloroso. Mas reforçando ainda ver os pontos sólidos da seleção colombiana. É uma base de time como ponto positivo, né? Cara, vai jogar a próxima Copa, né? A próxima Copa ele deve jogar e tem uma base, um time entrosado, né, cara? Próxima Copa, a maioria desses jogadores da Colômbia vai estar. É isso que eu falei do Brasil, porra. O Brasil é para ter levado esses caras, os caras novos, entendeu? Os caras novos para jogar essa outra Copa, entendeu? Já pegava experiência, a próxima Copa vinha com tudo. Isso que é a verdade, tá? Na próxima Copa vinha com tudo. Mas, infelizmente, decidiram levar os caras tudo velho aposentado, né? Que um monte não vai jogar outra Copa. A reformulação tem que ser agora.
a reformulação desde a outra Copa, né? Infelizmente não fizeram essa reformulação. Agora aproveitará o período de uma semana livre para descansar e se recuperar fisicamente, o que não havia sido possível no início do ano, quando contratado pelo Wolfgang para o Palmeiras, né? Agora tem que jogar, né, Alisson? Tem que o Abel botar você na sua posição certa, né? Você jogar o futebol que a gente tanto espera, né, John Arias? A gente espera muito de você. Em sua última atuação pelo Alviverde, marcou 2 gols na vitória por 4-1 sobre o Júnior Barranquilla, na fase de grupo da Libertadores, classificando o time às oitavas finais. A princípio estará à disposição de Abel Ferreira para a volta da pós-Copa. O Palmeiras visitará o Curitiba no dia 22 de julho. Tem que estar todo mundo à disposição, né? A verdade é essa. Todo mundo à disposição. Agora é o Abel Ferreira que tomar de conta, né? Agora é o Abel Ferreira que tem que tomar de conta, né? Isso que é verdade. As notícias do Verdão vai começar agora. Deixe sua mensagem e fique à vontade. Começando com Flaco Lopes. É o Flaco! Vamos! Atenção no gramado, Palmeiras tá na pressão. Ele recebe, domina, é o predador em ação. Chuta forte, sem chance pro goleiro. Flaco Lopes, goleador, artilheiro. A bola na rede balançou, a torcida explodiu. É o Flaco de novo, palestra sorriu. Flaco Lopes! Grande Flaco Lopes, que jogou apenas 10 minutos nessa Copa, né? Tá ainda na seleção argentina, a terceira opção, né? Ainda tem o menino lá que joga na Inter de Milão e tem o Júlio Alvarez, que não faz um gol desde dezembro do ano passado, né? Desde um ano que não faz o gol, o Júlio Alvarez, e o Flaco Lopes está muito... O Simeone tá lá olhando o Flaco Lopes, só que o Flaco Lopes só fica no banco. A verdade é essa. E o Flaco Lopes... a Argentina tá com a Argentina e o Flaco Lopes tem proposta, vai ter proposta sim do Barcelona e do Atlético de Madrid, brigam pro Flaco Lopes, em torno de 40 milhões de euros, o Palmeiras quer fixo, mais bonificação, né? O Flaco Lopes tem tentado ficar no Palmeiras, o Palmeiras tem tentado dar um aumento e mais uma compensação financeira ao Flaco e até aumentar a sua parte de contrato com o Palmeiras, né? Flaco Lopes, eu acho difícil, né, pessoal? Eu acho que tem que vender, o Flaco Lopes está com 26 anos, eu acho que tem que vender, na minha opinião, é a última chance dele ir para o futebol europeu. Eu acho que o Flaco Lopes, até o próprio Flaco Lopes quer ir para a Europa, né? E o Palmeiras vai ganhar um bastante dinheiro. O Palmeiras tem a volta do Paulinho e do Vitor Roque, e tem essa meninada muito boa de bola, né? Isso que é verdade. Para mim, eu venderia, sim, o Flaco Lopes 40 milhões de euros, se realmente o Atlético de Madrid comprar, querer oferecer esse valor. E agora, Gustavo Gomes. Allianz Parque, a pressão no ar. Chefe na zaga, ninguém vai passar. É o paredão, muralha, Alviverde pode apostar. Gol do Palmeiras, Gustavo Gomes vai pra cima. Gol do Palmeiras, a torcida grita, vibra e clama. Gol do Palmeiras, Gustavo Gomes vai pra cima. Gol do Palmeiras. Grande Gustavo Gomes que é aquele jogador extra classe, né, cara? Palmeiras está tudo encaminhado, a volta do Gustavo Gomes, que pegou 10 dias também, né, para descanso. Palmeiras está caminhado com um aumento salarial para o Gustavo Gomes e o tempo de contrato aumentado, né? O contrato do Gustavo Gomes ia até 2027, dezembro de 2027, agora será renovado até dezembro de 2029. O grande Gustavo Gomes vai sim ficar na sociedade do Palmeiras, né? Gustavão estará no Palmeiras sim em 2020, até 2029, sim, senhor. Agora a vez de Paulinho. Domina a bola, é do Palmeiras. Domina a bola, é do Palmeiras. Avança o time, que emoção. Paulinho, estufou a rede, é gol. A torcida grita, vibra o chão. Dali Paulinho, é o nosso artilheiro. Dali Paulinho, do Verdão. É o melhor do Brasil, Palmeiras! Grande Paulinho que, a verdade seja dita, cara, 1 ano e meio o Paulinho, infelizmente não tá jogando, cara, esperava mais Paulinho, essa contusão Paulinho, mas ele falou e tá fazendo muitos gols nos treinos, né, ele joga os treinos, o Paulinho, um jogador muito bom de bola, um jogador diferente, e vai estar apto a jogar 70 minutos, né, cada jogo. Vai estar apto, eu acho que daqui pro final do ano ele consegue os 100%, né?
aos poucos o Paulinho vai ser um belo reforço para a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Grande Paulinho estará de volta, sim, senhor, à Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora é a vez de Maurição na massa. Gol! Gol do Maurício! A torcida do Palmeiras comemorando! Maurício Guerreiro, com o manto do Verdão, fez o gol da vitória com o coração. É o Palmeiras, é o meu amor, vibrando com garra e com muita fé. Gol do Maurício! Gol do Palmeiras! Grande Maurício que tem proposta do Atalanta. Eu acho que o Maurício vai sim vestir a camisa do Atalanta, na minha opinião. Deva vestir a camisa do Atalanta. O Maurição da massa, né? Deva vestir a camisa do Atalanta. Maurício tá um jogador, para mim, mediano, né? Proposta de 18 milhões para o Maurício, 18 milhões de euros para o Maurício. O Palmeiras pede 20. Na minha opinião, o Maurício deva sim deixar o Palmeiras e rumo ao Atalanta chegar. Deve estar até o dia 20 ser anunciado, né, pelo jogador do Atalanta, o Maurição, que para mim, cara, mediano não vai fazer falta nenhuma, né? Agora é a vez dele. Chama o moleque da base, vai, Luigi! Do gramado a esperança no olhar, a bola busca o destino, Luigi vai chutar, é gol, explode o Allianz Parque, a torcida é o pulmão do ataque, Luigi, o nosso artilheiro, do Verdão, o gol é guerreiro, dali, Luigi! Grande Luigi, a verdade é essa. Luigi é aquele jogador que jogava muito na base, né, cara? Jogava muito na base. No profissional não tá jogando nada o Luigi. A verdade é essa. O Luigi não vem jogando futebol qualificado. Isso que é a verdade. Não vem desempenhando futebol qualificado. Muitas críticas da torcida. E Luigi tem proposta do futebol coreano. 10 milhões de euros. E Luigi deve deixar o Palmeiras, sim, senhor, quando a janela abrir. É mais um jogador que deva deixar o Palmeiras. Jogador como Luiz, Emeliano e outros deve deixar o Palmeiras. Vamos falar muito ainda nessa live raiz. Agora é a vez do Giai. Aê, o Allianz tremeu, solta o grito, vamos lá, Giai! Do chão a torcida começa a gritar, pela lateral o Giai vai avançar. É o nosso artilheiro, com coração na mão, é gol do Verdão, é pura emoção. Giai Guerreiro, gol do Palmeiras inteiro, gol. Giai Guerreiro, gol do Palmeiras inteiro. Grande Giai, né? Cara, o Giai, como eu falo para vocês, nunca foi lateral direito. Ele era improvisado do São Lourenço, né, da Argentina. Era apenas improvisado. E a verdade é que o Giai joga de lateral direito, a gente vê a dificuldade dele atacar, defender, ainda marca um pouco. Giai era segundo volante, cara. Segundo volante do futebol argentino. Era o segundo volante. E os inteligentes do Palmeiras contrataram o Giai pelo lateral direito. O combo da Itália, do treinador Selvi Fábricas, né, espanhol Selvi Fábricas, tem interesse no Giai, fez um grande campeonato italiano na última janela, na última temporada, e o Como quer o Giai para a próxima temporada, né? Quer o Giai e tomara que leve, né? Tô pedindo a Deus que leve. Agora é a vez do Emiliano Martins. Ô, meu Verdão! És a minha paixão! Emiliano, guerreiro foi a luta com o manto do Palmeiras. Nada rebate! Avançou do gol, fez o inacreditável com a força da torcida. É imbatível! A rede estremece, o chiqueiro vai à loucura. É o gol do Palmeiras, comemora a nação! Grande Emiliano Martins, né, que o Real Betis queria, levou o Bernaldo do Fluminense com 8 milhões e meio de dólares. O Palmeiras, e o Palmeiras deve desfazer do Emiliano, esperando a primeira proposta para desfazer do Emiliano e dar o Emiliano, vender o Emiliano, né? O Palmeiras está esperando a primeira proposta para vender, sim, o Emiliano Martins e se despedir do Emiliano, né? Para mim, mais uma porcaria que fizeram, não o Emiliano, né? Mas essa diretoria do Palmeiras, cara, o cara foi dispensado do RB Bragantino, cara. O
O cara foi dispensado, nada contra o RB Bragantino. E o Palmeiras foi buscar o cara na Noruega, esquecido na Noruega, foi buscar o cara lá, cara. O cara é fraquíssimo, tá tirando a vaga do Luiz Pacheco, do Coutinho. Menino Jabás que pede passagem. Infelizmente, cara, o Palmeiras faz cada um que só Jesus na causa, viu? Só Jesus na causa. Esperamos que o Emiliano seja realmente vendido, seja uma proposta aí e o Palmeiras consiga se desfazer desse bagre, na minha humilde opinião. Agora é a vez de Ramon Sousa. Olha o relógio, o clima tá denso na área. A calma dele é o que assusta, não tem falha. Visão periférica domina, olha o espaço. A rede balança, o grito explode lá fora. Gol do Palmeiras! Sousa chegou, o destruidor! Gol do Palmeiras! A massa canta! Grande Ramon Sousa, que pra mim é outro jogador comum. É o Rony 2.0, cara. O Ramon Sousa é o Rony 2.0. Falei sempre isso. Cara, todo respeito ao Ramon Sousa. Infelizmente, ele foi recuperando de contusão. Igual o Piquerez, nem jogou na Copa do Mundo, jogou 10 minutos, que foi 15, a primeira rodada. E o Ramon Sousa não deve ter proposta. O Palmeiras quer desfazer do Ramon Sousa. O Palmeiras sabe a merda que fez. Quer desfazer do Ramon Sousa. Mas o problema é chegar proposta para esse menino, né? Infelizmente. Isso que é a verdade. Proposta para o Ramon Sousa, que é difícil. Esse bagre desgraçado, na minha opinião. Agora é a vez do Alan no ataque, olha o perigo. Com garra e fé, é o nosso grito. Chuta pro gol, a torcida explode. É gol do Alan. Vibra o chão, treme ao viverde. Dali Alan, é guerreiro. Dali Palmeiras, é o Verdão. É o melhor do Brasil, Palmeiras. Grande Alan, né? Recebeu uma proposta de 35 milhões de euros, mais 5 de bonificações do time do Napoli, da Itália. Agora a Roma tem interesse também, o Newcastle tem interesse, o Liverpool tem interesse no Alan. A verdade é essa. Só que o Palmeiras só senta para conversar a partir dos 40 milhões fixos, como o Flaco Lopes. E isso os times devem chegar. Se o Napoli colocou 35 milhões, mais 5 de bonificações, ele deve chegar aos 40 milhões de euros para o Alan. É mais um jogador que deve chegar. Cara, só aí eu falei. O Giai chega a proposta, o Emiliano, o Luigi, o Maurício. O Palmeiras já vai tirar o dinheiro, com certeza, vai buscar já reforços, tá? Como para a venda do Danilo, né? O Danilo vai comprar do Danilo também, que deve chegar. O Palmeiras tem que vender e trazer reforços. Alguns jogadores devem sair. O Alan e o Flaco Lopes, eu não acredito que fique quando a janela de transferência abrir. Deve chegar a proposta, assim, senhor. Agora é a vez dele. Felipe Anso foi a maior enganação do Palmeiras na história. O mestre chegou, o passe é cirúrgico. A bola flutua, a defesa parou, o brilho no lance é dele. Felipe Anderson domina o espaço, o destino é a rede. Explode o verde, a massa vibra o gol. Felipe Anderson, a mágica no alviverde. O estádio é um só, o grito ecoa no céu. É o Palmeiras, a paixão que nunca se rende. Grande Felipe Anderson, né? Que muita gente dizia, o Felipe Anderson tem proposta a Juventus. Cara, decidiu ir pro Palmeiras. Todo respeito, até agora não rendeu, foi nada o Felipe Anderson. Jogador comum, que infelizmente não está rendendo nem a metade que a gente espera do Felipe Anderson, né? Nem a metade que a gente espera do Felipe Anderson. Um jogador comum, na minha humilde opinião, tá? Jogador mais que comum e só comeu o dedo do Palmeiras, a verdade é essa. Não joga nada esse Felipe Anderson. O Vasco da Gama tem real interesse no Felipe Anderson. Eu venderia, o Palmeiras não quer deixar, né? Eu mandaria embora o Felipe Anderson, com certeza. Uma compensação financeira se viria para o Palmeiras. Agora é a vez do Murilão da Massa. Do chão a torcida começa a gritar. Do alto o Murilo vai cabecear. Zagueiro artilheiro, com coração na mão. É gol do Verdão, é pura emoção. Murilo Guerreiro, do Palmeiras inteiro. Murilo Guerreiro, do Palmeiras inteiro.
Grande Murilo que a verdade seja dita, né? Murilo, Palmeiras está tentando a renovação de Murilo, né? Palmeiras está tentando a renovação de Murilo até 2029, né? Como Gustavo Gomes. Palmeiras não quer perder o Murilo, que é um baita zagueiro, né, cara? É um baita zagueiro, na minha opinião, e tem que ter a informação que o Palmeiras quer renovar e o Murilo queira ficar na Sociedade Esportiva Palmeiras, né? O Murilo queira ficar na Sociedade Esportiva Palmeiras. É um baita zagueiro, cara. Disparado, um zagueiraço. Na minha opinião, briga pela vaga com o Barbosa. Briga pela vaga com o Barbosa. Não vejo essa vantagem toda, não, do Barbosa em cima do Murilo, tá? Não vejo essa vantagem toda do Barbosa e do Murilo, não. E vejo com bons olhos essa briga Barbosa e Murilo pela posição, na minha humilde opinião. E agora é a vez de Carlos Miguel. A muralha se agiganta, o portão fechado. O ar se move, o perigo avança no campo. Ele se estica, o alcance ignora a distância. Pare, a rede está segura, o céu vibra. Carlos Miguel, a mão que cala a sorte. A massa canta, o grito ecoa no verde. A segurança que ninguém pode derrubar. Grande Carlos Miguel, que para mim é um absurdo, né, cara? Não ter ido para essa Copa do Mundo. Carlos Miguel é muito melhor que Ederson, que Alisson, que Everton. Mas, infelizmente, deu aí a seleção, né? Eliminado da Copa. Carlos Miguel vem crescendo jogo a jogo. Cara, ele fez um jogo treino aí. Que grande defesa do Carlos Miguel, tá? Grande defesa do Carlos Miguel. Foi um magnífico, cara. Magnífico mesmo, na minha opinião. Grande defesa do Carlos Miguel. Carlos Miguel, para mim, é um baita goleiro. E vem mostrando isso na minha humilde opinião, tá? Vem mostrando isso na minha humilde opinião. Grandes jogos do Carlos Miguel, essa é a minha opinião, e vai estar na Copa 2030, tenho a maior certeza disso, né? Agora é a vez de Abel Ferreira. Aê, Abel, o mestre do título, vamos lá! No tabuleiro, a mente do mestre é a nossa oração. Cada peça um guerreiro em campo, a perfeição. É o grito da arquibancada, a explosão. Bandeiras do Palmeiras num só coração. Abel Ferreira é campeão. É campeão! É campeão! Abel Ferreira, trabalho magnífico em 2020 a 2023. O maior ganhador de títulos da história do Palmeiras. Não é o melhor. Para mim, ele continua sendo o Luxemburgo, tá? O maior é ele em títulos. Mas ninguém pode apagar essa daí, tá? O Abel Ferreira faz um péssimo trabalho de 2024 para cá, até 2023, que graças ao menino Henrique que fez a diferença. Mas faz um péssimo trabalho o Abel Ferreira, na minha opinião, tá? Um péssimo trabalho, na minha opinião, do Abel Ferreira, que faz isso, na minha humilde opinião, um péssimo trabalho, que infelizmente, graças a titia Leila, que segura o Abel Ferreira, né? Graças a titia Leila, e realmente segura o Abel Ferreira. Porque, para mim, o Abel já deveria ter sido mandado embora. Com todo respeito, tá? Para mim, o Abel já deveria ter sido mandado embora. Porque se fosse pessoa justa, naquela hora que ele assinou aquele pré-contrato com a equipe do Catar, o Abel já deveria ter sido mandado embora. Essa é a minha opinião, tá? Tomara que ele faça, já que ele não vai, só vai com a lei de 2027, dezembro de 2027, tomara que ele faça um belo trabalho, né? Faça um trabalho decente e comande o Palmeiras como deve ser, né? Na minha opinião. Agora é a vez dele, John Arias. É o Arias. Velocidade que destrói a zaga, moleque liso. Deixou o marcador no chão, cumpriu o aviso. Chegou na área, é caixa sem massagem. Gol do Palmeiras. John Arias, decisivo demais. Gol do Palmeiras. John Arias, decisivo demais. Grande John Arias, para mim, o grande nome dos palmeirenses que foi para a Copa, jogou demais a seleção colombiana. Para mim, o grande nome da Colômbia, viu? Se não é o Campaz que perde aquele gol e os pênaltis, poderia ser diferente a história, né? O John Arias merece nosso respeito. Agora, Abel, olha como ele joga a seleção colombiana, Abel. Não muda o cara da posição, não, cara. Olha como o cara joga na seleção colombiana. Olha a diferença, Abel Ferreira. Para depois você não dizer que a gente falou demais, né? Olha só a diferença do John Arias jogando pela seleção colombiana. Isso que eu quero dizer, né? Isso que eu quero falar para vocês.
Olha só a diferença do John Arias do Palmeiras e John Arias da Colômbia. Joga ali no meio, entendeu? Ou no lado direito de ataque. É difícil fazer isso? Não. Aí é o Abel Ferreira, né? Vamos continuar agora com o Marlon Freitas. Aê, o manto sagrado tremeu. Chama no passe, Marlon. A visão no lance, o corte seco pro meio. Espaço criado, o destino tá desenhado no ar. Olha o gol, a rede balança ao céu. É Marlon Freitas, o grito que vem do chão. Explode o verde, a massa enlouqueceu. É a glória no peito, é nossa celebração. Grande Marlon Freitas, pra mim, um baita jogador, né, cara? Pra mim, um baita jogador. É o Felipe Melo, né? O novo Felipe Melo, né? A verdade é essa. Agora ninguém bota o dedo na cara do jogador do Palmeiras, né? Os caras botavam. O Hugo Souza não era acostumado a botar o dedo na cara do jogador do Palmeiras. Agora tem um pitbull, né? Pra fazer isso. E o Palmeiras tá firme e forte, né, cara? O Palmeiras tá firme e forte. O Marlon Freitas, que bela contratação. Pra mim, a melhor contratação do Palmeiras esse ano foi o Marlon Freitas, na minha opinião, né? E agora é a vez do menino da base. E lá vem ele, o grito que trava no peito. Olha o passe! A bola busca o espaço, encontra caminho, o drible é curto. O peito estufa o manto ao viver de clama, o momento é puro. Explode a rede, é Eric Belé. O estádio virou um só, dá-lhe Verdão, a massa enlouquece. O grito vem da alma, a paixão não se cala, a glória é nossa. E o gol é do povo! Grande Eric Belé, né? Eric Belé que é diferente, né, cara? Canhotinho, bom de bola. Ele deu um passo no jogo treino, um dos jogos treino do Palmeiras para o Paulinho, que foi espetacular. Eric Belé é aquele jogador extra classe, né? Falam que vai ter mais minutagem nesse segundo semestre. Tomara que esteja mesmo, né? Que tenha mesmo, porque Eric Belé é diferente, sim, senhor, né? É um jogador extra classe. Um canhotinho bom de bola. Na minha opinião, tem que ter minutagem. Não botar o cara 15 minutos e passar 15 jogos sem jogar, né, Abel Ferreira? Agora é a vez de André. Ô, meu Verdão! Do meio campo, um raio certeiro. É o gol de placa de Andreas Pereira. A torcida explode, é só emoção. Vibra Palmeiras com coração. Grita gol! Grita gol! É do Palmeiras, meu amor! Calma, Andrés Pereira. A sua hora vai chegar. E sabe, na próxima Copa você vai estar na Copa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Não vai ter mais a panelinha de Casemiro. Para mim, o melhor meia do futebol brasileiro disparado é o Andrés Pereira. O melhor meia do futebol brasileiro. E outra, vai ser campeão da Libertadores esse ano, para calar a boca dos flamenguistas. Vai ser campeão da Libertadores esse ano, o Andrés Pereira, para calar a boca dos flamenguistas, sim, senhor. É um baita jogador, o Andrés Pereira. Melhor meia. Ele e o Matheus Pereira, para mim, a família Pereira, para estar na Copa do Mundo. Mas a panelinha do Casemiro não deixou, infelizmente, né? Mas vai estar. Calma, Andrés. Vamos passo a passo, que você vai ser campeão de novo. Agora é a vez de Arthur. A bola busca o destino, traça a curva no ar. O campo treme, o manto verde vai buscar. Olha o gol! É Arthur! A rede balança o céu! A massa explode, o estádio virou um só! Grande Arthur, Borussia Dortmund vem com 15 milhões de euros para tentar levar o Arthur. O Palmeiras diz não. O Palmeiras quer 20, que ainda é pouco, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, que vai ser o lateral esquerdo da Copa do Mundo 2030. Joga demais. Vocês se lembraram do Piquerez? Depois que o Arthur entrou? Eu não me lembrei, não, do Piquerez. Eu só ficava triste quando o Piquerez estava machucado, quando era o Jefité, que ia para a lateral esquerda, né? Que era o Jefité. Mas com Arthur e Piquerez nesse segundo semestre, o Palmeiras está bem posicionado na lateral esquerda, na minha opinião. O Palmeiras tem dois grandes laterais e eu digo mais, Piquerez vai sentar um pouquinho no banco para recuperar a vaga do Arthur. Deve recuperar a vaga pela a experiência.
mas o menino Arthur vem pedindo passagem, esse senhor. Eu não duvido que no final do ano o Figueirense seja vendido e fique com o Arthur para a próxima temporada, tá? Isso que é verdade. Agora é a vez de Vitor Roque. Aê, o Allianz tremeu! Chama o Vitor! A bola flutua, ele avança no lance e o drible é um raio. O espaço encontrado, o destino traçado, o alvo marcado. Explode a rede, é Vitor Roque, o estádio virou um só. Dali Verdão, a massa enlouquece, o grito vem da alma. A paixão não se cala, a glória é nossa e o gol é do povo! Grande Vitor Roque, né? Vitor Roque que teve um primeiro semestre horroroso, né, cara? Primeiro semestre do Vitor Roque foi horroroso, no primeiro semestre, triste de se ver. Foi campeão paulista, fez gol, mas se machucou bastante o Vitor Roque, né? A gente perdeu praticamente, não teve o Vitor Roque no primeiro semestre, né? No primeiro semestre a gente praticamente não teve o Vitor Roque, infelizmente, né? Mas agora o Vitor Roque voltou antes do Palmeiras se apresentar. O Palmeiras teve 25 dias de férias. O Vitor Roque voltou antes para tentar, já contra o time do Curitiba, tentar pelo menos no banco de reserva. O Vitor Roque, cara, é um centroavante que a gente precisa muito. Centroavante de qualidade. Melhor que o Flávio Lopes, tá? Na minha opinião. É muito mais jogador que o Flávio Lopes. Na minha humilde opinião, tá? O Vitor Roque é aquele jogador extra classe, que realmente faz toda a diferença. E esperamos que tenhamos Vitor Roque no seu semestre todo e que as contusões de Vitor Roque se afastem dela, né? O grande Vitor Roque estará de volta. Agora é a vez do Jeff. Oh, meu Verdão! Arrasa em campo! GFT! Cruzamento na medida, é pra explodir! É gol do Palmeiras! A torcida grita, vibra sem parar! É o GFT! É o terror! GFT! 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 Grande GFT, né? Grande GFT. Pra mim, outra merda que o Palmeiras fez, né? Outra porcaria que o Palmeiras fez. O cara vai buscar o cara lá na Escócia, meu amigo. Lá na Escócia, o cara não joga porra nenhuma. Lateral esquerdo fraco. O Palmeiras tem dois laterais na base. Uma foi o Arthur e outro o menino da base que já jogou menos a bola também. Cara, se contundiu, quero que volte logo. É um ativo do Palmeiras. Quero que volte o mais rápido possível. É um ativo do Palmeiras e que o Palmeiras consiga desfazer desse jogador. Na minha opinião, o GFT não dá. Lateral esquerdo fraquíssimo, na minha humilde opinião. Tomara que o Palmeiras consiga se desfazer desse jogador e tenha mais apto e tenha mais futebol para tentar fazer esse jogador ser vendido e não ficar na sociedade depois do Palmeiras, tá? O GFT, para mim, é fraquíssimo, tá? Fraquíssimo, na minha opinião. E tomara que ele volte bem no 2027 e que seja emprestado ou vendido, né? O Palmeiras se desfaça desse jogador, na minha opinião. Agora é a vez do Alexander Barbosa! A muralha rompeu o protocolo e a voz da torcida explode em um só grito. Alexander Barbosa defendeu o nosso manto, fez o gol da vitória, emocionou a cada canto. É guerreiro do Verdão, com raça e com amor. Alexander Barbosa, nosso goleador. Grande Alexander Barbosa, jogador que veio o Palmeiras como xerife, né, cara? Sou xerife, é com todo respeito, meu pessoal. Se fosse o Nino, era titular absoluto. O Alexander Barbosa, não sei não, tá? Briga com o Murilo, sim, senhor, pela vaga de titular, tá? Briga com o Murilo, sim, senhor, pela vaga de titular, na minha opinião. Não tenho a menor dúvida disso. Ele briga com a vaga com o Murilo, com a minha opinião, tá? O Alexander Barbosa. E será titular, sim, senhor, com a camisa do Palmeiras, né? Será titular brigando para a vaga com o Murilo, se ele quiser brigar, né? Deve começar com titular, né? Que o cara chega assim, deve começar titular. Eu não sei se o Abel vai mandar ele subir montanhas, mas foi um pedido do Abel Ferreira, mas eu acho que o Murilo tem também chance de ser titular, na minha opinião. Então, bom zagueiro, ao lado do Murilo e Gustavo Gomes, temos um trio de zagueiro muito bom, né? Bruno Fux, pelo amor de Deus, não dá, né? Seja a posição, né? Vou falar já do Bruno Fux. Agora é a vez de Felipe Riquelme, que tem proposta do Zenit. Oh, meu Verdão! Do chiqueiro sai o grito de guerreiro.
Riquelme com a raça é o primeiro do campo inteiro. Ele fez o gol com a força do nosso manto. A torcida explodiu de tanto amor. É o Palmeiras, meu amor. Grande Felipe Riquelme, um meio campo, meio atacante, que deve ter realmente mais minutagem. A palavra é do Abel, deve ter mais minutagem nesse segundo semestre. Felipe Riquelme, que vem jogando muito bem no Sub-20, e despertou interesse para o Zenit, né, da Rússia, por 10 milhões de euros oferecer, Palmeiras quer 15. Cara, contra esses vagabundos desses russos, tem que ser 30, 40 milhões de euros, entendeu? Esses vagabundos desses russos, que eles só querem ser maior que os outros clubes. Quando o Palmeiras vai acertar com um jogador deles, eles pegam e querem aumentar acima da cabeça. Por que o Palmeiras não pode fazer isso? Se os caras oferecer 10, tem que ser 30, pedir 30 milhões para eles. Para eles tem que ser um preço diferente. São todos vagabundos esses russos. Agora é a vez dele, que eu vim falando aqui, para mim um goleiraço, 1,99 m, Kaique Pereira. Kaique! Do paredão, um grito ecoou. A mão gigante que a vitória salvou. Voando baixo, um raio no gol. A massa canta, é o nosso xodó. Kaique Pereira, glória e fulgor. Kaique Pereira, o melhor, o melhor. Eu não sei não, Ricardo Miguel. Se demole, o Kaique Pereira toma sua posição. Goleiraço o Kaique Pereira, viu? É um goleiraço. Pegador de pênalti. Joga muita bola o Kaique Pereira, tá? Joga muita bola o Kaique Pereira. Jogou muito no Nacional da Ilha Madeira e deve, que a gente vem falando aqui, ó, desde o começo do ano, deve ser o segundo goleiro do Palmeiras. O Lomba deve meter pipa pro Lomba e mandar o Lomba embora, porque já tava na hora, né? Interno reserva, goleiro fraco, tá? O Lomba, goleiro fraquíssimo, na minha opinião. E deve ser metido pipa, e o Caicão, que a gente tanto pediu, deve ser o novo goleiro do Palmeiras, o segundo goleiro, e vai brigar pela vaga com o Carlos Miguel, sim senhor, né? Agora é a vez de Piquerez. Piquerez soltou a bomba! Gol do Verdão! A raça vibra, o chão treme, é o Palmeiras, meu amor! Com manto verde, glorioso, mais uma vitória. Gritaria da massa, gritaria da massa. Grande Piquerez, que voltou de contusão rápido, mas a verdade ser dita, né? Não jogou na seleção uruguaia, né, cara? Não jogou na seleção uruguaia, isso que é verdade. Não jogou na seleção uruguaia e esperamos que ele tenha mais jogos, sim senhor, que volte bem, né? E no Palmeiras não vai ser diferente, né? Vai começar aos poucos, porque eu acho que o Arthur tá pedindo passagem, deve começar jogando o Arthur, né? O Arthur deve começar jogando e o Piquerez, que é um belo lateral, deve ganhar posição com o decorrer do tempo, né? O Piquerez, que é aquele lateral diferente, junto com o Arthur, o Palmeiras está muito bem servido no lateral esquerdo, na minha opinião. Agora vamos para ele. Ele mesmo, Bruno Fux. Atenção, subiu o zagueiro, é bola parada. Olha a subida do Fux. Do fundo da defesa, o salto ganha o ar. Subiu no segundo andar, ninguém pode parar. Olha o gol, a rede vibra no chiqueiro. É Bruno Fux, o zagueiro guerreiro. Explode a massa, o Palmeiras é gigante. Aglomeração de amor, o grito é estrondante. Grande Bruno Fux, né? Bruno Fux, para mim, um zagueiro razoável para fraco, na minha opinião, tá? Um zagueiro razoável para fraco, não vejo essas coisas todas do Bruno Fux. E o Internacional tem real interesse, como tem atrás do Rômulo, né? O Internacional tem real interesse no Bruno Fux. Aliás, Bruno Fux, que é revelação do Inter, né? É revelação do Inter e deve deixar o Palmeiras na próxima janela. Bruno Fux pode sim deixar o Palmeiras na próxima janela de transferência para o Internacional. É a quarta opção, né? O Koné pede passagem, né? Na minha opinião. Agora é a vez dele. Para mim, o melhor volante
do Palmeiras, né? Ele é Luiz Pacheco. Luiz Pacheco, monstro. Luiz Pacheco, monstro na zaga. Com um corte, a torcida grita. Ele lança, o ataque avança. É o Verdão em busca da glória infinita. Chute forte, a rede estremece. Gol do Palmeiras, a massa enlouquece. É o grito da geral, é emoção sem fim. Gol! Pelo Palmeiras, vibra o jardim! De Luiz Pacheco, né? No jogo treino, ele fez um terceiro gol do Palmeiras nos 3-0 da equipe branca contra a equipe verde. Luiz Pacheco, para mim, o melhor volante do Palmeiras, entrando nos jogos e fazendo a diferença, principalmente no jogo contra o Santos. Entrou muito bem, por sinal. Ele e o Felipe Riquelme. E Luiz Pacheco jogando muita bola mesmo. Grande Luiz Pacheco, jogador totalmente diferente. Gosto muito do futebol do Luiz Pacheco. É um belo jogador e confio que o Luiz Pacheco faça a diferença, sim, com a camisa do Palmeiras. Grande Luiz Pacheco, que para mim vai ter mais minutagem. Não é possível, né, Abel? Vende o Ameliano e deixa o menino Luiz Pacheco. Agora é a vez de Lucas Evangelista. Aê, a visão lá na frente, chama o passe, Lucas! O toque corta a linha, a clareza que o meio pede, a bola encontra o destino final. É gol! Lucas Evangelista explode a massa no alviverde! O grito que vem da alma, a paixão que não se cala. Grande Lucas Evangelista, uma boa pessoa, mas um jogador mediano, né, pessoal? Vamos ser sinceros, jogador mediano. Contrato até 2027. Tem uma cláusula lá que pode renovar automaticamente até 2028. Deve seguir essa cláusula. E o Lucas Evangelista, para mim, é um jogador mediano e não passa disso, tá? É um jogador que está tomando a vaga do Laço, do Luiz Pacheco e de outros jogadores, na minha opinião. É um jogador que poderia sair do Palmeiras. Essa é a minha opinião. Mas o Abel gosta muito dele, né? Bom de grupo. E o Abel gosta muito dele, do Lucas Evangelista. Mas, como eu falo, jogador mediano não passa disso. Agora é a vez de Kelvin. A massa explode, é o nosso artilheiro. Kelvin Guerreiro, seu gol incendeia. Com a força do Verdão a gente grita. Do alto da arquibancada, que jogada bonita. Vibra a torcida, é gol! Vibra a torcida, é gol! Grande Kelvin, né? Para mim, jogou muito no Paranaense, jogou muito no Kiev, mas não vem jogando nada no Palmeiras, isso que é verdade. O Kelvin merecia mais, na minha opinião, merecia muito mais, um futebol mais adequado. Infelizmente, o Kelvin só decepção. Essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha humilde opinião. Todo respeito ao Kelvin, mas minha humilde opinião poderia ir para o Vasco da Gama. Aliás, Vasco da Gama que tem real interesse pelo Kelvin, né? Agora é a vez do cracaço de bola, centroavante, camisa 9. E, para mim, tenho muita esperança nesse jogador. Na saída do Luiz, ele ficar. Ele. A rede estufa e o tempo para. O eco do grito molda o concreto da arena. O passe que corta o ar encontra certeza. A alma do manto reflete na luz que emana. Heitor! O nome que a massa desenha no vento. Explode o chiqueiro, é o vértice do momento. Grande Heitor, um menino bom de bola, um menino diferente, né? Que deve ter mais chance, né? Com a saída do Luiz, deve ter mais chance no profissional do Palmeiras, o grande Heitor, que é muito bom de bola mesmo. Espero que tenha mais chance, né? O menino Heitor, que joga muita bola. É isso aí, o Mercadão da Bola do Palmeiras. Peço a vocês que deixem seu like, né? Que é muito importante. Compartilhe com os amigos do WhatsApp, do Facebook. Pessoal, compartilhe com os amigos do WhatsApp, os grupos da família. Dá essa força, tá mais próximo para cá, mas antes, fique à vontade, a live é de vocês. E se inscreva no canal, ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio e uma linda camisa oficial para vocês inscritos no canal. Fala Porcada e fechado com o Verdão e sonho alviverde. Tamo junto nessa.